em Cades Barneia. 11 dias só, vocês vão chegar no lugar do alívio. É evidente que o Senhor queria conduzir o seu povo, queria dirigir os seus filhos diretamente à terra que Ele havia prometido. Ou você acha que Deus queria que eles ficassem no deserto? Ou você acha que Deus queria que eles morressem no deserto? O Senhor disse que do lugar onde Ele havia preparado para o seu povo, era 11 dias de caminhada. 11 dias. Vê se você entende o que o Espírito de Deus está falando ao seu coração agora. 11 dias. Tem gente que está há 20 anos no deserto, 40, 50, 20, 17, 18 anos, esperando experimentar um oásis e não consegue chegar lá. E aí então nós começamos a perceber que o pior dessa história, o pior de tudo isso que eu encontrei nesse texto, sabe o que é? Não é não experimentar as promessas de Deus, é morrer sem ter visto o cumprimento daquilo que Deus iria fazer na sua vida. Morrer sem chegar lá. E isso acontece. De toda a multidão que saiu do deserto, só 2, Josué e Caleb, chegaram lá. O resto todos morreram sem experimentar o que Deus havia prometido. Mas por quê? Por que eles não experimentaram? Por que eles não chegaram lá? Sabe qual foi a minha oração hoje de manhã aqui? Quando eu peguei a Bíblia, o Eduardo estava ali, eu peguei a Bíblia, comecei a preparar essa palavra, está tudo anotado aqui. Você sabe qual foi a minha oração? Que essa noite fosse uma noite de aprendizado para todos nós. Assim como o Espírito de Deus me ensinou, que você possa aprender também. Fosse uma noite de aprendizado para a nossa vida. Se você olhar para Números capítulo 10, você vai observar que conta o início da jornada do povo. Números 10, 33 diz assim: partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia diante deles, a caminho de 3 dias, para deparar um lugar de descanso. Era Cades Barneia. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, e quando partiam do arraial, ela estava lá. Moisés dizia, todas as vezes que a arca saía, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante daqueles que te obedecem. Olha só. E quando a arca parava, Moisés dizia: volta ao Senhor para os milhares de milhares de Israel. Era a bênção que ele profetizava. E aí então o início dessa jornada, ela é altamente espiritual e de fé, de obediência, de submissão, de um relacionamento íntimo com Deus, com temor, com zelo. Não é de qualquer forma que nós chegamos onde Deus prometeu. Nós precisamos estar dispostos a obedecer isso. E Deus às vezes dificulta um pouco a nossa caminhada, é porque somente na caminhada que nós mostramos o que está no nosso coração, nosso caráter, a nossa alma, o nosso interior em relação a Deus. Eu anotei isso, perguntando para Deus, por que eles demoraram tanto no deserto? Interessante que a grande questão não é o começo da nossa vida cristã, como algumas pessoas vão ser batizadas no domingo. A grande questão não é como ela começa, é quando ela vai terminar, a forma que ela vai terminar. Como nós iniciamos servindo a Deus é o que menos importa. O que importa é como nós vamos terminar os nossos dias. Se vamos terminar mais maduros do que começamos, mais íntimos de Deus do que iniciamos. Interessante que eu quero compartilhar rapidamente alguns empecilhos. Alguns empecilhos, eu sei que Deus vai ministrar o seu coração. Alguns empecilhos, algumas coisas que impediram os filhos de Israel, os hebreus, a chegarem em Cades Barneia.
Sabe qual foi o primeiro empecilho? Foi a língua murmuradora. Durante a viagem, diz a Bíblia que o povo começou a murmurar e a se queixar porque não tinha carne para comer. Lá em Números 11:1, queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira e o fogo do Senhor, e arderam entre eles e os consumiu até as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o Senhor fez com que o povo apagasse. Nesse momento da história, aqui o povo deu a mão à murmuração. A murmuração passou a ser a mentora daquele povo, e a murmuração acende a ira de Deus sobre os murmuradores e os consome no meio do arraial. Vê se você entende isso. O murmurador, ele acaba com tudo que conquistou, ele acaba com tudo que construiu. O murmurador, ele acaba com tudo que ele realizou na presença de Deus. E o texto nos mostra, e a história nos mostra, que os murmuradores não têm um futuro brilhante. Veja que a murmuração daquele povo fechou então um canal de bênçãos e da bondade de Deus sobre eles mesmos. Tem gente que murmura de tudo, está na casa de refúgio, murmura, porque o carro está mais velho, murmura, porque não deu certo uma mínima coisa, murmura. Interessante que a murmuração é a reclamação de tudo, é a insatisfação com tudo, é o desprezar a tudo, rejeitar tudo e falar mal de tudo. Saiba que assim como o bem dizer sobre algo se torna uma chave para Deus abrir a porta daquela bênção sobre uma pessoa, a murmuração se torna uma chave para fechar os canais de Deus sobre tudo que poderia vir nas minhas mãos. Porque Deus não se alia aos murmuradores. É engano pensar que Deus entrega um futuro promissor, um futuro abençoado a uma pessoa que vive murmurando. Deus não entrega. Você vai passar o tempo todo andando ao redor de montanhas e não vai chegar em Cades Barneia, porque a murmuração fecha o entendimento. A murmuração cega espiritualmente uma pessoa em relação à bondade de Deus, em relação à ação de Deus. E aí então nós podemos entender que a primeira coisa que o inimigo armou para ser um empecilho na vida daquele povo para chegar em Cades Barneia foi a murmuração. E você pode observar que a murmuração é uma maldição tão grave, mas tão grave, que só 2 de toda a multidão conseguiu entrar na terra. Sabe por quê? Porque o murmurador sempre leva alguém com ele para um abismo. É fácil você descobrir uma pessoa que Deus não tem uma promessa para ele dentro da casa de refúgio. Se ele começa a reclamar, ou ela começa a reclamar da panela que tem que lavar, começa a reclamar do quintal que tem que rastelar, começa a reclamar da lavoterapia, começa a reclamar que tem que levantar cedo na oração. Quer saber de uma coisa? Sai de perto dele. Fica com medo não. Pode sair de perto dele. Sai fora. Sabe por quê? Porque o final dele é morte no deserto, sem chegar aonde Deus prometeu. E se você fica perto do murmurador, você acostuma a murmurar também. Bendito é Deus. Daí a pouco você está murmurando igualzinho ele, repetindo as palavras que ele diz toda hora. Então, você pode ficar tranquilo que eu estou te falando aqui, uma palavra profética. Deus me deu ontem à noite, hoje de manhã. Se a pessoa começar a reclamar de tudo, fala, querido, tem nada contra você, Deus te abençoe, vai em paz, mas eu não quero morrer no deserto, eu quero chegar em Cades Barneia. Eu quero chegar em Cades Barneia. Eu preciso chegar lá, eu preciso entrar. Mas o outro murmurador
tocha acesa. Glória a Deus, maravilhoso. Querido, deixa eu te falar um negócio. Em nome de Jesus. O murmurador é difícil ficar perto dele. Nada para ele está bom. Nada para ele é resultado. Tudo para ele vai dar errado. Que coisa terrível. Só chega para reclamar, para chorar as mágoas. Está certo que ele chora as mágoas, mas chora com quem pode resolver os seus problemas. Sabe onde? No pé do Mestre, dos pés de Jesus Cristo, os pés do Senhor dos Exércitos. Porque você murmura, você contamina o coração de quem está correndo para Cades Barneia. Você não vai e ele não vai também não. A murmuração foi o primeiro empecilho. Só para a gente terminar aí caminhando aqui. Sabe qual foi o segundo empecilho? A mente populacha. O alimento da murmuração na vida de uma pessoa, de um povo, é a insatisfação, a falta de discernimento, a ingratidão, uma mente presa aos costumes passados. Números 11:4 diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornavam a chorar e também disseram: quem nos dará a comer carne? Você sabe de quem foi a ideia? Você sabe de quem foi a ideia de reclamar de Deus? Do populacho. Os populachos que estavam no meio dos filhos de Israel. O que é isso, pastor? O que é populacho? Deixa eu te falar um negócio aqui. O populacho é o tipo da pessoa que já acostumou com a vida sofrida. O populacho é o tipo do elemento que já acostumou com cadeia. O populacho é o tipo da pessoa que já acostumou a comprar e não pagar. O populacho é o tipo da pessoa que já acostumou com sofrimento.